Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e do dia seguinte, após a eliminação na Libertadores, lambendo as feridas, tentando entender o que aconteceu, mas não tem muito tempo, porque já tem derby no próximo domingo, a preparação para esse primeiro jogo da final do Paulista e a situação de Ramon Dias. Afinal de contas, o Paulista vai definir se ele permanece ou não. Não tem muito tempo para lamentar. O Corinthians tem uma decisão de campeonato, e um campeonato muito importante, muito interessante. Não é apenas um estadual. É um estadual contra o maior rival. É impedir o maior rival de ser tetracampeão e manter uma hegemonia, né, que nunca se viu aqui no estado de São Paulo, né? O paulistano foi tetracampeão, isso lá nos idos de 1910, 14, uma coisa assim. Na era profissional isso nunca aconteceu. Nunca um time de São Paulo conseguiu 4 títulos consecutivos. Tamanha competitividade nesse estado. E o Palmeiras tem sido hegemônico não só nisso. Ano passado até conquistou apenas, entre aspas, o Campeonato Paulista. Mas é um time que constantemente vem conquistando os principais títulos, né, as principais conquistas. O Corinthians tem isso nas mãos, inclusive. Impedir o maior rival de seguir campeão. Porque aí o Palmeiras vai ter que, obviamente, buscar a próxima competição, né? Tem um Super Mundial na metade do ano e tem as outras competições onde o Palmeiras é candidato, como sempre. Então o Corinthians tem nas mãos essa rivalidade, que por si só ela já acontece, ela já funciona, ela já existe naturalmente, mas ao mesmo tempo um Campeonato Paulista muito valorizado. O próprio Corinthians não conquista um título desde 2019 e a última vez que esteve na final, em 2020, perdeu justamente para o Palmeiras. Gente, é assim, eu não preciso dizer e nem falar da importância desse título. Vai ser muito comemorado, sim, sim. Tem alguns estaduais, né, que são um pouco mais, digamos, irrelevantes para grandes clubes, mas esse paulista aí, cara, não tem jeito. Só que tem o primeiro jogo da final agora e o segundo só lá no dia 27. Esse gap da data FIFA, ele pode significar, pode representar alguma coisa. Obviamente eu não tenho uma informação concreta sobre isso, até porque as pessoas estão meio fechadas no Corinthians em relação a isso. Respeito os colegas que estão conseguindo apurar alguma coisa, porque até onde eu sei, o presidente Augusto Melo, ele tá reticente com o Ramon desde o ano passado, não é só de agora, tá? Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, ele estava demitido depois do jogo contra o Racing. E justamente um derby salvou a pele do Ramon. Depois ele, ok, conseguiu encontrar um modelo de time e aí você mantém o trabalho. O Augusto ele está descontente com muitas coisas, mas ele não sabe exatamente a hora de fazer a troca. Então ele tá esperando para ver o que acontece. Ele precisa de um bom motivo para fazer isso, não pro torcedor, porque, cara, não tem como você trocar um treinador que te dá resultado, mesmo com alguns defeitos, mesmo com algumas falhas. Então, nesse momento, você tem uma decisão de campeonato em que o ideal é você manter o status quo, manter para ver o que acontece. Bom, perdeu o Paulistão, dificilmente o Ramon seguirá no cargo. Só que aí, o segundo jogo da final, 27, ele é 3 dias antes da estreia do time do Brasileiro. É assim, ó. Provavelmente vai ser muito difícil de você fazer uma troca ali naquele instante. E aí o Corinthians vai ter que se virar. Ou tem alguma coisa engatilhada. Claro, a gente já falou aí que o Renato Gaúcho é muito bem cotado junto ao presidente Augusto Melo. O Tite está livre no mercado e é sempre uma possibilidade. E eu não vejo algo muito diferente disso, tá? Por quê? Porque se você for buscar um estrangeiro nesse momento, o ideal seria agora, em que você teria uma data FIFA, 10, 15 dias até o começo do Brasileiro, que é o caso do Santos, por exemplo, né? Aliás, Neymar. Mas enfim, o caso do Santos não é o assunto do vídeo. O Santos, por exemplo, que foi eliminado no Paulista, vai ter 15 dias, vai fazer amistosos e tal. Se houvesse a necessidade de trocar o comando técnico, o momento seria esse. No caso do Corinthians não dá tempo. Mas e se trocar entre o primeiro e o segundo jogo? Gente, só se acontecer algo que provavelmente o torcedor não quer e ninguém quer que aconteça dentro do Corinthians, que seja uma paulada assim, nível que aconteceu diante do Barcelona. Um 3-0, um 4-1, 4-0, uma goleada. Se acontecer uma goleada no primeiro jogo que resultaria numa dificuldade extrema do Corinthians reverter, não que não conseguisse, porque joga em casa, decide em casa, mas vimos como é difícil.
Vimos como é difícil. 2 gols o Corinthians conseguiu marcar. Não sofreu nenhum, mas não foi suficiente. Então, se toma uma chapuletada no primeiro jogo, pode ser, não dá pra cravar isso, tá? Não dá pra cravar. Pode ser que o Augusto resolva fazer uma troca, porque aí tem uns dias pra trabalhar, tem um segundo jogo meio protocolar, aquela coisa toda, e aí você pensa na sequência da temporada. Mas é muito difícil que isso aconteça. Vou repetir pra vocês, é muito difícil, é quase impossível que isso aconteça. Que o Ramon seja demitido entre os 2 jogos. Se ele não ganhar o Paulista, dificilmente ele segue. Dificilmente ele segue. E aí, assim, é 90%. 90%, 95% de que ele estará fora pelo descontentamento que o Augusto tem em relação a várias questões relacionadas ao Ramon e que o torcedor também tem. Ele tem um aproveitamento bacana? Tem. Mas ele já demonstrou que na hora que precisa a coisa começou a complicar. Então, o que vai salvar a pele do Ramon? E aí não vai ter o que fazer, tá? Porque aí eu sei que tem gente que não quer que demita o Ramon, não quer que demita o Ramon, e tem gente que quer que demita o Ramon. E aí eu tenho notícias pra vocês. Pra quem quer que demita o Ramon, se ele ganhar o Paulista, não vai ter o que fazer. Ele vai continuar mais um pouco. Porque aí você não demite um técnico campeão. Ainda mais de um campeonato, como eu tô dizendo aqui, extremamente valorizado como esse, que é o Paulista. Se ele não ganhar o Paulista, mesmo gente que queira a manutenção no Ramon, desculpa, aí não vai ter o que fazer, porque aí ele vai ter a desculpa perfeita, mas jogou muito, não sei o quê, vendeu caro, aquela coisa toda, o Augusto vai ter a desculpa que ele precisa para trocar o comando técnico, mesmo em cima do Campeonato Brasileiro. Eu ficaria muito surpreso de tudo que eu ouvi se o Ramon, perdendo o título, a final, a decisão para o Palmeiras do Campeonato Paulista, se ele continuasse no cargo. Então, tá meio que posto aqui, assim, que o Paulista meio que define a vida do Ramon Dias. Se ele ganhar, ele segue, inevitavelmente. Mesmo o Augusto não querendo, tá? E se ele for demitido, se ele perder, né? Aí, fatalmente, ele será demitido, o trabalho será interrompido. Gente, esse derby é importante por várias maneiras e tudo mais, e tem algumas situações pra gente falar. De time, inclusive. O Angileri tá de volta. O Angileri, que é uma luz, um facho de luz na lateral esquerda do Corinthians. As laterais sofrem muito, né, nesse time do Ramon. E o Angileri resolveu essa parte. Vai ser um grande acréscimo para esses derbys finais. Ele que não pôde jogar a Libertadores e agora nem isso. Vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. O Igor Coronado é uma pena, porque diante de tudo que a gente está acompanhando com o Garro aí, que teve uma tendinite no joelho, perdeu parte da pré-temporada, teve aquele problema pessoal na Argentina e tal, e até por isso o Coronado jogou alguns jogos no começo da temporada, seria o momento dele ter mais minutos, mas ele teve uma lesão muscular que não é tão simples assim. Então ele tem uma previsão de voltar mais para, sei lá, as primeiras rodadas do Brasileiro. Então ele não vai voltar a tempo nem do segundo derby. E aí não pode ser uma arma, uma alternativa. O Coronado que sempre que entra, na minha opinião, dá conta do recado, tem a bola parada, tem alguma possibilidade, um recurso técnico e poderia ser, né, esse substituto do Garro, até para dar um descanso para o Garro, né, mas não é o caso. Então, ou o Garro joga, e o primeiro jogo é no gramado sintético, onde a gente sabe que o impacto para lesões de joelho, desconfortos de joelho, lesões mais ligamentares, como joelho e tornozelo, são mais complicadores, né? São mais complicados. Então, eu não sei se ele vai jogar ou se poupar nesse primeiro jogo e aí no segundo ele vem, né, mais preparado efetivamente, mas aí o que o Ramon faz? Aí ele vai ter que recuar o Memphis e colocar o Romero e o Yuri no ataque. Além disso, sobre isso, inclusive, o Romero dará uma entrevista coletiva junto do Ramon Dias, às 2h30 da tarde, na sede do edifício Pelé, na Federação Paulista de Futebol, para projetar o clássico, né? Os 2 times convidados lá, arbitragem, todo aquele evento preparatório aí, né? de prévia da final do Campeonato Paulista. O Romero foi o escolhido. Não estou dizendo aqui que ele vai ser titular por conta disso, né? Mas ele é um jogador importante e tudo mais. E caso o Garro não jogue, a gente sabe como o modelo tático do Ramon vem sendo utilizado. A questão esse primeiro jogo no Allianz, ele mantém aquela formatação diante do Santos, com Ranieri, Martínez e Carrilho? Acho que sim. Acho que ele encontrou o time, especialmente quando você encontra um adversário que vai sair para o jogo, que vai querer jogar. O Corinthians vai ser muito mais atacado nesse jogo do que foi contra o Barcelona. Por isso que o Ranieri saiu, porque ele não estava sendo atacado e ele precisava marcar gols. Nesse caso, diante do Palmeiras, a situação vai ser bem diferente. Então deve ser esse modelo tático com o Angileri do lado esquerdo e aí só essa dúvida aí, se o Garro joga no gramado sintético só por essa questão do joelho ou se o Memphis
vezes faz a meia, né? Ou joga ali por trás, ou praticamente 3 atacantes com o Romero e o Yuri. Poxa, mas 3 atacantes? Mas aí com o Memphis um pouco mais por dentro. Ele já tem 3 volantes, né? Então não dá nem para pensar num outro meio-campista um pouco mais robusto ali, sei lá, de poder de contenção. E 3 zagueiros, eu não apostaria nisso, porque a única vez esse ano que ele tentou fazer isso não deu certo, né? Ele tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Tudo bem, não tinha o Raniel, não tinha o Martínez, não tinha uma proteção à frente da defesa, mas a coisa não funcionou, né? Então aquele jogo vale como lição do que não fazer. Então esse primeiro confronto contra o Palmeiras, ele é Cara, ele é muito tenso, porque o Corinthians precisa voltar vivo do Allianz Parque para Itaquera. O que é voltar vivo? É no máximo tomar 2 gols de diferença. Não estou dizendo que tem que projetar isso, né? Eu estou colocando aqui como uma hipótese, né? Do Palmeiras vencer o jogo. E isso realmente é uma possibilidade. 2 é limite, tá, gente? Porque o Corinthians consegue resolver. 2 é negociável. 3 é muito difícil. Não é pelo que aconteceu contra o Barcelona. Até porque o Palmeiras é mais time que o Barcelona. Então, seria muito mais difícil. E é sempre mais difícil você reverter um 3 de diferença. Um 2 já será difícil, obviamente, contra o Palmeiras. Mas eu acho negociável. E um gol de diferença acho extremamente possível. Extremamente possível. Então, esse é o cenário. E dependendo do que acontecer, o Ramon Dias carrega essa carga para esse segundo jogo, por tudo isso que aconteceu. Eu falei com vocês, depois do jogo, que o impacto que tem da eliminação na Libertadores, apesar do time ter jogado bem, com luta, com garra, com raça, aquela coisa toda, e ter buscado o resultado o tempo inteiro, apesar disso, ficou na conta de Ramon o primeiro jogo. Ficou na conta de Ramon, e aí aparece agora com mais ênfase o que aconteceu no ano passado, quando ele rifou as competições, né, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, por erros dele, escolhas dele. Então agora essas coisas vêm à tona. E aí ele vai colocando só mais um pontinho, só mais um asterisco no descontentamento que o torcedor tem e parte da diretoria tem também com o trabalho de Ramon Dias. Então, gente, é um paulista decisivo. São dias, a partir de agora, decisivos para manutenção do trabalho ou não, ou para interrupção, para um novo Corinthians a partir de agora, para um Corinthians que pode ser campeão já no primeiro semestre, voltar a ser campeão, definir e colocar esse grupo na história, porque eles estarão na história sendo campeões, né, com um título significativo, mesmo sendo um paulista. Não é um paulista qualquer, não é um paulista comum. Então, assim, os próximos dias prometem. Então, segura na cadeira, que a gente vai ter muita coisa para falar na sequência. Vocês acham que o Ramon tem que sair independentemente de qualquer coisa? Vocês acham que ele tem que ficar independentemente de qualquer coisa? Ou realmente, dependendo do que acontecer, ele sai ou fica? Salve nação corintiana, Dudu Jóia. Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer um giro de informações do Corinthians para vocês. E vamos repercutir, reagir, mais um cortezinho do vídeo de Chico Garcia projetando, analisando Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians pela final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo que acontecerá domingo no Allianz Parque. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dessa desclassificação do Corinthians pela pré-Libertadores das Américas para o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena. Apesar do Timão ter vencido o jogo por 2-0, não foi suficiente porque perdeu no Equador de 3-0. Todos nós sabíamos que era um jogo extremamente difícil, porque reverter um placar de 3 gols é praticamente impossível. Isso já aconteceu algumas vezes, mas coisa rara. Corinthians que, mais uma vez, o Ramon Dias entrou jogando errado, porque jogando em casa nós não poderíamos ter jogado com 3 meio-campistas, 3 marcadores. Teria que ter entrado com 3 atacantes, já fazendo uma função, pressionando desde o início, abafando desde o início. Só que Ramon Dias foi se ligar nisso, sabe quando? Depois dos 30 minutos do primeiro tempo, que o Corinthians estava tendo dificuldade para fazer infiltração e passar pela defesa do Barcelona. Corinthians que, infelizmente, demorou para sair na frente, foi sair na frente com o gol do Félix Torres quase no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, foi marcar o segundo gol também quase no finalzinho do segundo tempo. E aí não teve mais tempo, não teve mais prazo
para o Corinthians fazer aí os 3 gols que precisaria e levar já levar o jogo para os pênaltis. E lá já viu, né? Hugo Souza brilhava, com certeza ia classificar o Corinthians. Mas o Corinthians não mereceu, porque não acabou jogando o suficiente. Memphis Depay, muito abaixo, Memphis muito abaixo mesmo. Não mostrou porque é o camisa 10 do Corinthians, não mostrou porque ganha quase 5 milhões por mês, não gostou porque é chamado de craque no Corinthians, porque teve apagado, não conseguiu performar. E jogos grandes, jogos decisivos, esses jogadores que são considerados medalhões é que tem que fazer a diferença. E não fez a diferença contra o Barcelona de Guayaquil, praticamente não tocou na bola. Teve alguns lampejos, e um craque ter lampejo dentro de um jogo importante e o adversário nem tão forte é muito pouco, Então o Memphis tem na temporada 2025 apenas 2 gols, disputando um campeonato paulista que tem time do interior, é um campeonato estadual. Quando você pegar um campeonato nacional, aí a coisa fica pior, porque a qualidade técnica, a régua sobe. E o Memphis deixou muito a desejar, tem que ser cobrado pelo que ganha, tem que ser cobrado porque tem curtido muito, né? Uns dias atrás estava curtindo muito, é noite de poker, é festa de aniversário, é programa de televisão, é passeio nas comunidades, é passeio na quadra da Gaviões. Então ele tem saído muito nas manchetes, muito nos jornais, fazendo outras coisas, fazendo outras coisas, menos jogar bola. E ele tem que sair nas manchetes, primeiramente, jogando bola. Se ele estiver bem dentro de campo, estiver decidindo, aí tranquilo. Não está bem dentro de campo, com certeza será cobrado, muito cobrado. Memphis deixou a desejar, não jogou nada, não conseguiu performar, não fez uma jogada de infiltração, não fez uma jogada decisiva. E aí não é só o Memphis, porque o Corinthians, os 3 caras que é considerado diferente, decisivo, é Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay. Rodrigo Garro, vou fazer um parênteses para ele, porque Rodrigo Garro está jogando na dificuldade. Rodrigo Garro tomou infiltração contra o Santos para jogar a semifinal do Paulistão e foi lá e ainda fez um gol. Então ele também está muito abaixo? Tá, mas o cara está jogando no sacrifício, no esforço, porque ele tem uma tendinite no joelho. Nem sei se o Rodrigo Garro vai jogar contra o Palmeiras no domingo, porque jogou também na Neoquímica Arena diante do Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, com dificuldade. Você percebe que ele está jogando na dificuldade. E aí, quando o Palmeiras, você vai pegar um gramado sintético. E aí o técnico Ramon Dias, com certeza, é uma dúvida muito grande. Coloca o jogo, vai que ele esteja apto para jogar. Porém, 100% ele não estará, porque essa semana ele está sofrendo ainda. Aí ele vai e se machuca diante do Palmeiras, naquele gramado que é sintético. Nós perdemos para a final. Não coloca ele, que com a perna só joga mais que qualquer jogador lá no Corinthians, que realmente esse é um jogador dedicado, esforçado, lutador. Aí não coloca ele, o Corinthians perde o jogo de 2, de 3. Corinthians não pode nem sonhar perder esse jogo pro Palmeiras, diferente de 2 gols. 1 gol, o Corinthians vai ter muita dificuldade, porque o time do Corinthians tem uma dificuldade de marcar gol incrível. Então, Rodrigo Garro é uma dúvida até momento antes do jogo. Vai passar pela análise de Ramon Dias. Aí você vai para Yuri Alberto, tá vivendo uma baixa tecnicamente, tá muito mal, perdendo os gols feitos. A bola contra o Barcelona praticamente quase não chegou, mas quando chega, Yuri também não está aproveitando. Então esse jogo do Palmeiras, ele será um jogo de vida ou morte para o Corinthians. Por quê? Porque é um jogo decisivo, principalmente para o técnico Ramon Dias, que vem sofrendo uma pressão da cúpula corintiana. Porque o presidente Augusto Melo, ele está sofrendo pressão já tem algum tempo, né, de uma ala corintiana para demitir Ramon Dias. Augusto está segurando,
junto com o diretor executivo Fabinho Soldado. Porém, chega um momento que não há mais ambiente, não há como suportar a pressão, tanto de torcedor, quanto dos diretores corintianos, quanto da cúpula corintiana. Por quê? Mesmo o Corinthians vencendo o Santos, continuou a pressão diante do Ramon Dias para ele sair. E Augusto Melo segurou. Agora perdeu na quarta-feira, ganhou, mas não classificou. Então, está eliminado da pré-Libertadores. Então, continua a pressão. E esse jogo contra o Palmeiras vai decidir aí a permanência ou não do Ramon Dias. Se o Ramon ganhar o Paulistão, acredito eu que ele vai continuar, porque é quase impossível você demitir um treinador campeão. Acho praticamente impossível. Mas se perder para o Palmeiras esse título, será demitido. E se perder o primeiro jogo, que é domingo agora, contra o Palmeiras às 18h35, se perder um placar de 2, 3 gols, acredito eu que Ramon Dias não chega nem na final. Porque a final é dia 27 de março, numa quinta-feira, às 21h35. Se o Corinthians tomar uma goleada agora para o Palmeiras, com certeza Ramon Dias será demitido. Eu acredito nessa possibilidade, porque o Campeonato Brasileiro começa dia 29, 2 dias depois começa o Brasileirão. E aí o Corinthians teria um tempo para contratar um treinador, preparar para jogar o Brasileirão. Aí, se você deixar Ramon Dias até dia 27, daí 2 dias já começa o Brasileiro, como é que você contrata um treinador? Dificulta mais, né? Dificulta mais. E tem nomes dentro do Corinthians sendo muito cotado, sendo nome muito forte, sendo nomes que há uma possibilidade real de chegar no timão. O primeiro é Tite, que tem uma história dentro do Corinthians espetacular. Então tem algumas pessoas que querem o Tite pela história, pelo legado que ele deixou no Corinthians. Ele é considerado o maior treinador do Corinthians de todos os tempos, o Tite, porque foi campeão dos principais títulos, por exemplo, a Libertadores e do Mundial. Então, nenhum treinador conseguiu isso no Corinthians. Aí, uma outra ala não quer o Tite, por quê? Porque em 2023 o Corinthians procurou o Tite para assumir o Corinthians, e aí o Tite disse não, porque queria descansar, queria ficar de boa com a família. Aí na sequência, dias após, Tite assumiu o Flamengo. Então tem uma ala corintiana que acha que o Tite foi ingrato, que o Corinthians estava precisando muito dele, ele disse não e pegou o Flamengo, né? Ou outras pessoas querem o Renato Gaúcho, né? Aí também já tem divide opiniões, porque Renato Gaúcho também foi procurado, praticamente estava acertado com o Corinthians e depois vazou fora, deixou o Corinthians na mão. E aí se fala de tantos outros nomes que é uma possibilidade, é um estudo que o Cifute faz, que os diretores do Corinthians fazem, que é Luiz Castro, Roger Sampaoli, né? Vários nomes sendo ventilados, mas aí tem uma questão de mercado, uma questão de jogador, do treinador tá livre, uma questão de salário. Hoje o futebol está muito inflacionado, os treinadores estão tendo salário no Brasil extremamente estratosférico, salário muito alto. Então o Ramon Dias está no Corinthians balançando. Ramon Dias está no Corinthians aí para decidir a sua permanência, do Ramon, do filho Emiliano Dias, da comissão técnica. Nesse jogo contra o Palmeiras domingo, já é um divisor de água. A permanência dele passa por um resultado espetacular no Allianz Parque. Se não, um resultado adverso, né? Um resultado negativo para o Corinthians, de placar elástico, Ramon Dias, na minha modesta opinião, deveria a diretoria já tirar agora para contratar um treinador e ter prazo para preparar para o Brasileirão, que é um campeonato extremamente difícil. E acho que se o Corinthians perder um placar elástico, também o Ramon Dias não vai suportar a pressão, não vai ter mais ambiente, e ele vai pegar seu boné e vai embora. As informações do Timão, quartinho do vídeo do Chico Garcia, né? Não pode deixar sem atualizar vocês.
porque fica ligadinho que assim que sair mais notícia, a gente traz e no decorrer do dia eu vou atualizando, vou trazendo as novas informações e a preparação do Timão para enfrentar esse Palmeiras aí que está com hegemonia de tricampeão paulista. Chegou o momento, chegou a vez do Corinthians quebrar essa hegemonia palmeirense, porque em 2020 o Corinthians ia ser tetracampeão paulista e o Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora chegou a vez do Corinthians dar o troco e, sobretudo, sair dessa fila de quase 6 anos sem conquistar nada, porque o último título do Corinthians foi em 2019, o Campeonato Paulista, diante do São Paulo. E aí, fiel, Ramon Dias, vocês acham que não tem mais ambiente para ele? Será demitido? E Tite vai assumir o Corinthians? Ou, se ele fizer um jogo espetacular, for campeão paulista aí em cima do Palmeiras, deva continuar? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no canal para deixar seu comentário, deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho no YouTube, recomendar o vídeo para toda a nação e também deixe sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.